E o senador Marcos Duval não vai descansar enquanto não encontrar todos os responsáveis do governo federal pelos eventos em Brasília. Olha só o que foi que ele acabou de publicar no Twitter dele. Após as denúncias que venham fazendo sobre a prática de crime de prevaricação pelo presidente Lula e pelo ministro da Justiça Flávio Dino, eles sabiam um dia antes, Lula quer colocar simplesmente o irmão do ministro da Justiça Flávio Dino para substituir Augusto Aras, PGR. Então, essa aqui é a denúncia do senador Marcos Duval. Diz que vai convocar o ministro da Justiça, Flávio Dino, para prestar alguns esclarecimentos exatamente sobre esses ataques às sedes dos três poderes. Ele disse ter avisado o ministro sobre a possibilidade dos ataques e, por isso, ele é o nosso convidado agora para trazer mais informações e mais detalhes sobre esse pedido. Vamos já trazer aqui o senador, a quem eu agradeço a participação, desejo uma boa tarde e pergunto exatamente sobre essa necessidade de esclarecimento, se só o ministro Flávio Dino, se em algum momento também há expectativa para outros integrantes do atual governo também prestarem esclarecimentos? Bom, eu tentei diversas vezes fazer contato com ele 3 dias antes, tentei ligações, tentei por mensagens, não me respondeu. Eu tinha outros assuntos, mas era só para confirmar também se ele já teve a informação de que haveria essa manifestação que não seria pacífica. Eu faço parte da SECAI, que é o conselho que fiscaliza os órgãos de inteligência no Brasil, e eu tentei por diversas vezes contato com ele, ele nem sequer me respondeu. E o que há de normal é quando a ABIN intercepta ou chega a uma determinada informação, e ela chegou dizendo que essa manifestação, o objetivo era de invasão e de vandalismo na Casa dos Três Poderes, vai para o GSI, que fica colado com o gabinete do presidente. Então, o GSI é que informa o presidente sobre o cenário. Olha, presidente, não vamos para esse estado que tem ameaça de morte. Olha, o país tal está querendo invadir o Brasil. Então, é o órgão diretamente ligado ao presidente. E também o ministro da Justiça. Então, o ministro da Justiça foi informado de que haveria essa manifestação e que ela seria com o objetivo de trazer aí o caos. Ele não tomou as providências, ele não avisou para deixar a polícia de choque da Polícia de Brasília de prontidão, que, por sinal, é a melhor polícia de choque do planeta, ela é referência no mundo inteiro. Ele também não deixou de prontidão a Força Nacional. E aí eu vi uma entrevista dele agora há pouco dizendo que se ele acionasse a Força Nacional antes, ele estaria cometendo um crime. E absurdamente, o que ele falou não faz sentido. E se fizer, ele vai responder, porque no dia anterior, na chegada dos ônibus, que a inteligência da Polícia da Rodoviária Federal avisou a ele da quantidade de ônibus que estava direcionando a Brasília, ele acionou a Força Nacional. Então, o que ele falou não faz sentido nenhum e não há dúvida de que ele soube, ele só não se preparou, achou que fosse... Ele mesmo fala que ele abriu a janela, viu poucas pessoas e deixou como estava, e depois de 1 hora depois é que ele abriu e viu as coisas sendo depredadas, aquela confusão inteira. Então, não há dúvida de prevaricação. Eu fiz já uma notificação para a PGR, também pedi para a BIM me fornecer todos os documentos que foram feitos para comunicação aos órgãos de inteligência, quase 48 órgãos de inteligência foram comunicados, e também estou convocando ele para estar na primeira semana de fevereiro, não estou convidando, é convocando para estar na Comissão de Segurança Pública e na Comissão de Transparência, para que possamos levantar o fato dele não ter tomado as ações. Porque se a gente olhar o histórico, nós tivemos 4 anos de megas manifestações e que a direita sempre se vangloriou em dizer que não tinha depredações e vandalismo no final. E na primeira semana desse governo acontece isso. É claro que eu não estou querendo proteger, lógico, ele até disse na coletiva agora, como se eu estivesse querendo proteger terrorista. Acho que ele não me conhece, não faz ideia de quem eu sou e
e o que ele falou, ele vai responder por isso também. Então, pela função dele de ministro da Justiça, ele tinha, sim, que não precisava da intervenção federal, porque em todos os protestos e manifestações anteriores tinha a Força Nacional e não precisou de uma interferência federal para acionar a Força Nacional. E também poderia ter exigido ali a presença da polícia de choque, da polícia da PM do Distrito Federal. Então, não tenha dúvida que prevaricou. Se foi intencionalmente ou se foi por incapacidade, incompetência, ele vai... Eu estou só esperando receber a documentação da ABIN e já estou entrando na PGR, que foi montado um grupo também para levantar essas informações. Senador, inclusive nós vamos ouvir daqui a pouco o ministro da Justiça aqui no Band News TV também, mas ele já deu uma entrevista para o UOL mais cedo em que nega ter sido alertado para o senhor. Disse o seguinte, que as únicas mensagens que recebeu do senhor foram sobre o decreto do presidente Lula que limitou o acesso a armas de fogo aqui no Brasil. Ele desconhece ter recebido essas mensagens do senhor. Eu não passei informação para ele porque eu não consegui falar com ele. Então ele já está mentindo. No início aqui eu falei que eu tentei por diversas vezes falar com ele e ele nem me retornou, nem me respondeu. Então eu mandei, o primeiro assunto no dia 31 foi sobre o assunto do decreto, pedi que assim que pudesse ele me retornasse, não respondeu. Depois no dia 5 de janeiro, eu tenho os prints aqui, eu entrei em contato, liguei para o celular dele, não me atendeu, liguei para outro número, não me atendeu, a minha chefe de gabinete ligou para o chefe de gabinete dele e ela disse, muito difícil atender o senador, e aí na sexta-feira eu mandei outra mensagem, ministro, aqui é o Marcos Duval, preciso falar com você com urgência. Então eu não consegui, eu não falei com ele porque ele não me recebeu e não me respondeu e não me contactou, é lógico, por isso que eu não falei com ele, mas não cabe a mim essa transmissão dessa situação. Só seria uma consulta se chegou até ele, uma confirmação, mas cabe à ABIN, e a ABIN já está montando a documentação para me enviar. A ABIN comunica o GSI que comunica o presidente e o ministro. Então, não cabe a mim, a minha função não é essa. E eu também tentei agregar, tentei contribuir, mas ele nem sequer por educação e também não sei, por me ver como oposição, mas é de uma irresponsabilidade muito grande. Para mim seria um prazer estar debatendo com ele aqui ao mesmo tempo, porque ele vai construir uma narrativa, ele não é uma pessoa burra, ele vai construir uma narrativa, eu gostaria de estar junto para defender. Mas eu não consegui falar com ele, eu nunca consegui falar um alô com ele, e nem sequer nas mensagens que eu enviei, ele foi capaz de dizer, senador, você é oposição, não quero te atender. Absolutamente nada, silêncio absoluto. Do dia da posse até hoje, a silêncio absoluto. Eu nunca consegui falar com ele.